Oi, gente, tudo bem? Vou tentar ser a mais rápida possível essa mensagem das cores e Deus falou muito comigo sobre as temperaturas opostas, o quente e o frio, tá? As cores quentes e as cores frias. O quente. João 9:10. Como foram abertos os seus olhos? E aí eu vou ler o João 9, de 1 a 12. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, Deus te abençoe. Nós passamos pelo Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, né? Então, que Deus abençoe esse novo ano, né, na sua vida. Amém? Enquanto Jesus... desculpa. Eu sempre lembro que esse novo ano é importante liberar perdão para todo mundo, que começou no dia 22, né? Mas como eu lembrei agora, amém? Então, feliz ano novo. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me, estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Então, essa é a primeira mensagem sobre o quente. Que isso demonstra o quê? Um problema que não tem como fonte uma frieza, um coração frio ou uma frieza espiritual. Está quente. Olha o que Jesus fala: não, ele não pecou, não, os pais não pecaram. Né? É um problema externo. É apenas exterior. Tem gente que fala que como se fosse um teatro, né, da vida. É a maneira como Deus nos colocou para representar esse papel de cego. Eu estou assim, né? Isso não significa uma limitação no espírito, entendeu? Não significa. Enfim, quer ver um exemplo que Deus tem falado comigo? Enfim, eu lembrei. Nabucodonosor. Aqui, achei. Essa loucura aqui de Nabucodonosor, né? Quando ele perde a razão e vai morar com os animais selvagens. Eu entendo que no momento que ele fica louco, ele fica quente. Ele não fica frio. Quando
ele está lúcido, ele fica frio. Essa frieza é a frieza espiritual, sim, da crueldade. Então, quando ele está com todos os seus sentidos equilibrados, com a sua racionalidade, com a sua razão em ordem, ele sabe de si, ele está com os olhos bem abertos, é o contrário desse cego, que fala João 9, 10. Como foram abertos seus olhos? Essa aqui é uma outra abertura. Isso aqui é uma racionalidade pura e simples, sem sentimentos, que caminha para o lado da psicopatia, é isso. Então, esse Nabucodonosor, quando ele fica louco, se apaga um pouco da crueldade dele, ele perde a capacidade de ser cruel, então ele se aquece um pouco, nem que seja um pouquinho, não vou dizer que ele fica quente, mas ele fica mais para morno, sabe aquelas pessoas que você fala assim, nossa, que velhinho, tão bonzinho, mas quando era jovem era ruim, mas ruim. Então, não é que a pessoa ficou boazinha porque ficou velhinha. Não, é porque perdeu a capacidade mesmo. Entendeu? Então, é sobre isso. Nem sempre a mentalidade, a inteligência, a capacidade, a oportunidade faz com que as pessoas se aqueçam. Muitas vezes faz com que elas se tornem mais e mais frias. E aqui eu coloquei uns pingos, ó, do frio no quente, uns pingos do quente no frio. Porque isso aqui, em intercâmbio, acontece nas nossas vidas. E também a gente aquece um pouco dos frios e às vezes os frios também nos esfria um pouco. Então, essa é a primeira mensagem. Não confia, sabe, em todo o discurso, racionalidade, é muito inteligente, tá? Olhos abertos, como significa, né? Os olhos espirituais. Isso significa eu me importo, eu não quero prejudicar ninguém, né? Eu quero fazer bem, tá? E aí, aqui da frieza, a palavra foi Filipenses 3:4. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Não pode ter só aparência de bom, não pode confiar só na sua estrutura física, músculos, saúde, aparência, aquilo que falam de você, entendeu? Enfim, qualquer coisa que não pode ser apenas aparência. A aparência ela é boa como autocuidado, né? Porque representa amor. Cuidar do outro também. Mas não confiar na carne. E aí, o quentinho, o que é? Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Mas também vou ler completo, João 2, de 1 a 12. Quentinho, um casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Ó, eu ia dizer o seguinte, porque o coração da mãe dele estava bem quentinho. Ou seja, ela estava se importando, né? Então ela falou aos serventes: Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: Encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram.
Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo. Por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Olhos abertos, coração quentinho, amor, início dos sinais, casamento, milagre. E o que isso quer dizer, né? Que os seus olhos foram abertos. Pode ser que houvesse uma falha física? Pode. Porque aqui vem falar da aparência, alguém que confia na carne e que os olhos foram abertos. Tem defeito físico esse cego, né? Mas o coração é quentinho. E aqui, não tem defeito físico, mas o coração frio. E esse defeito pode ser dentro do casamento. Ou conserto, né? Mas início dos sinais dentro do casamento, um milagre dentro do casamento, ficar o coração quentinho, abrir os olhos de quem? Do seu cônjuge? Tem que abrir os olhos, talvez só tá olhando a aparência. E o coração tem que estar quentinho para o milagre. Por quê? Quem estava com o coração quentinho ali, fervendo, era a mãe de Jesus, que disse para ele que ele fizesse. Eu sinto a necessidade deles, eu quero que você dê isso para eles. Eu não posso dar isso para eles, meu filho, mas você pode. Então eu quero que você dê. Mas mãe, ainda não é minha hora. Eu quero que você dê agora. É agora que eles precisam. O casamento deles é agora, não é depois. Num próximo casamento eu faço. Não, quero que você faça nesse. E a mãe dele já sabia que ele estava pronto, né? E ele atendeu a mãe dele, que viu a necessidade. Olha, a necessidade nem foi comunicada a ela, ninguém pediu para ela. Ela percebeu o ambiente. Você percebe o ambiente, a necessidade das pessoas. E às vezes não é nem você que pode solucionar, mas você sabe quem pode. Aí você vai lá nessa pessoa e pronto, é feito. E mais, faz melhor do que quando tinha. Entendeu? Digamos que você tivesse um casaco de crochê aí, que uma pessoa fez, mas nem sabia fazer crochê ou tricô direito. Aí você não tem mais esse casaco, tá passando frio. Aí vem outra pessoa, mas um profissional fez, sabe? Nem tá torto, né? Fez o ponto certinho, tudo. É isso, um vinho melhor do que aquilo que você teve e perdeu, né? Porque eles tiveram vinho de qualidade até boa, mas não tão excelente quanto aquilo que Jesus pode fazer. Que é isso que ele pode fazer, no seu casamento. Aquele homem com o coração frio que só confia na aparência. Nesse mesmo que Jesus quer fazer. Ou aquela mulher de coração frio. E aqui
Agora segue, porque olha só, porque teve uma parte que eu achei que tava gravando e não tava, mas enfim. Ó, eis aqui, ó, o que que é frio? Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Hebreus 2:13. Ó, frieza paterna ou materna, não deseja as crianças. Então, se ó, confia na carne, que é na aparência, não deseja as crianças. Tá frio. Enfim. E aqui, a parte do quentinho. Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Lucas 7:9. Eu vou ler inteiro. Lucas 7, de 9 a 10. A cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados, as minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Engraçado, né? Ele, ele, ele não se acha digno de encontro de Jesus, ele manda outras pessoas. Aqui também pode acontecer o que acontece. Olha lá, eu sou cego. Eu não vou ao encontro de Jesus. Eu tenho defeito físico, eu não vou ao encontro de Jesus. Eu tenho alguma coisa na minha aparência. Eu não vou ao encontro de Jesus. Eu vou mandar outras pessoas escrever no papel, ó, ora por mim isso aqui. Ó, isso. Ora por mim. Ora pelo meu casamento, ora pelo meu coração, pelas minhas emoções, pela minha família, pelos meus filhos, necessidade dos meus filhos. Mas eu tenho alguma coisa que eu tenho vergonha. Então eu peço para outra pessoa levar para mim isso, para Jesus, para Deus, para a igreja, enfim. Entendeu? Mas eu creio, ó Jesus, eu morro de vergonha de te encontrar porque eu tenho um defeito físico. Mas assim, eu vou enviar um papel e você vai saber que, ó, eu tenho essas necessidades. Se você puder, der a sua palavra, eu creio que elas serão atendidas e que meu servo já está curado, eu já estou curada e isso já está suprido, atendido. Mas eu não vou. Eu vou mandar outras pessoas no lugar porque eu morro de vergonha. Por causa da aparência, mas o meu coração é quentinho. Quentinho de amor. Mas eu sei que eu tenho os meus defeitos físicos, né? Que pode ser essa cegueira, alguma coisa. Mas não significa defeito no espírito. Não significa pecado. Externalizou um pecado. É um fruto ruim. Não, não é isso que Deus está falando. Não é.
Ó, pelo contrário, Deus fala, ó, nossa, quanta fé, entendeu? Porque muitos têm a aparência de santidade e não têm essa fé. E aí também, o que é frieza? Se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Gálatas 3,18, a repetição dessa palavra. Já saiu antes. Ó, que fala aqui. A lei não pode invalidar a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. E é sobre os filhos. Essa frieza é o seguinte, eu confio na lei. Me prova isso aqui. Quem falou isso para você? Quem prometeu isso? Não, isso é da sua cabeça, loucura. Não é. Então a frieza é isso, ó, eu confio na aparência, confio nos bens, eu confio fé. Então assim, entendeu? Mas essa que é a frieza. Aí, se a gente for pro quentinho, quer ver? Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. Gálatas 3,17. De novo, saiu a mesma palavra que eu fechei e abri, ó. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois a ponto de anular a promessa. Uma aliança muito antiga, uma predestinação que nem nada o coração quentinho, nada pode anular isso. Nem lei. Ah, eu não tenho aparência. Ah, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Eu mando outras pessoas, eu morro de vergonha. Não pode, nem a vergonha, nem nada. Porque tem fé, às vezes dentro, ó, ele ficou dentro da casa dele, nem foi encontrar Jesus morrendo de vergonha. Mas Jesus soube da fé dele. Entendeu? E muitas pessoas estavam em volta de Jesus, até Judas, sem fé nenhuma. Não é a proximidade, entendeu? Não é um lugar onde você está, é a sua fé. Aí outra frieza. Nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Lucas 4:24. Que pode ser que você não seja um profeta, mas que no momento que você recebe uma promessa, e muitas vezes essa promessa, ó, ela não tem uma aparência, né? Então, se só você sabe, ninguém não é algo confiável, mas foi Deus que te prometeu. Você não tem como provar isso, entendeu? Então, aqui no caso, a frieza vem da parte externa, das pessoas que não creem nisso. Ou você também pode duvidar também. Por falta de fé é a esperança daquilo que não se vê. Então, porque não vê, né? Às vezes o coração pode ficar um pouco frio. Ó, o quentinho. Por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Todas as coisas vieram a existir e foram criadas, inclusive você. Inclusive você dentro da aparência que você tem, da situação em que você está, dessa cegueira, ó. Porque aqui é cegueira física, um defeito físico, alguma coisa que é diferente da sua vida e que você foi criado assim com uma destinação específica. Nada é à toa. Que aqui temos mais frieza, ó, desmanchando. Ah, não, isso aqui eu não quis nem escrever, feio, Atos 28:6. Eu não quis escrever.
Ó, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Esse aqui é sobre uma rejeição por causa de aparência. Essa frieza é das pessoas à sua volta, não é sobre você. E olha só, que talvez desejem a você. E aqui, ó, mais frieza, desmanchando os torrões, Salmo 65:10. Desmanchando os torrões significa desmanchar essa frieza. Desmanchar a crença na carne, a crença na herança, a crença na lei. Desmanchar os torrões, a frieza paterna ou materna, né? Às vezes até desmanchar isso que as pessoas desejam para você ou que as pessoas pensam a seu respeito, que é negativo. 2 Coríntios 10:2, nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ó, eles me julgam como se eu estivesse na carne, mas não estou, por causa desse defeito físico, alguma coisa que é diferente, né? Que Jesus fala, não tem pecado. Ué, mas todo mundo sempre falou que isso é fruto do pecado. E Jesus fala que não, mas como? Jesus é a minoria, Jesus é um e o outro restante. Toda a multidão fala que sim, é fruto de pecado, só Jesus fala que não. E no final as pessoas sempre continuam acreditando na maldição hereditária, não tem jeito. Ó, por quê? O que acontece, né? Quente e frio. E essa, ó, né? Um pouquinho de frio aqui, um pouquinho de quente aqui. Aí Deus falou, 2 Coríntios 8, que é alívio e sobrecarga. Vou ler para vocês. Ó. Generosidade nas ofertas. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Ó, frieza e o quentinho, lembra? Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isso nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. E nisso dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Ó, esse se fez pobre por amor de vocês é o teatrinho que eu falei. Que às vezes uma cegueira, um defeito físico é uma forma, você entra na forma e entra naquela situação também, entendeu? Não é que nós somos assim, nós estamos. Termine agora a obra, ó, e outra coisa aqui, ó, tem gente que faz com frieza, por obrigação, mas não quer fazer, faz sem amor.
Estava me lembrando mesmo uma situação hoje, que quando eu penso naquilo que foi feito para mim, eu sinto gratidão, mas não me senti amada, porque assim, houve alguma parte ali em que eu senti que não havia querer. Eu não sei se você também já fez algo por obrigação. Ó, então aqui o fazer e o querer é semelhante com aquele homem que às vezes ele nem foi. Ele queria ir, ele tinha um coração quentinho, né? E tem pessoas que estão ali perto de Jesus, mas não querem. Ó, terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Isso me lembra lá o casamento de Caná também, né? Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Que é essa troca, esse intercâmbio que eu falei aqui, ó, do quente, ó, alívio e sobrecarga, que é, ó, eu vejo aqui, ó, um pouco, né, desse pra cá, um pouco desse pra cá. E é essa mãe, essa mulher que fala, ó, eu vejo a necessidade nessa festa. Ai, não é minha hora. Eu vejo a necessidade, atende a necessidade deles. E é atendido. E aí fala até do futuro, né? Ó, hoje você é suprido, amanhã você supre a necessidade de alguém. E assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Então, se não haverá falta de nada. As pessoas devem e vão fazer porque querem. Elas vão dar porque elas querem dar. Não só para mostrar, porque Deus olha o coração. Por isso que ele elogia a oferta da viuvinha, né? Porque ele vê muita gente dando, mas não quer, tá com o coração gelado. Ou tá fazendo só para aparecer, não sei, alguma coisa. E aí, vamos lá, que eu vou terminar essa mensagem. Ó, alívio e sobrecarga. Tem pessoas que estão sobrecarregadas, tem outras que estão com alívio demais, ó. E aí, a outra palavra foi: a demora de Zacarias no santuário recebeu a promessa lá dentro. Por isso que ele demorou. Por que ele estava lá demorando? Ele recebeu uma promessa lá dentro. O anjo estava falando com ele. E olha a palavra que se repetiu: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Agora meu coração não está mais gelado em relação a isso. Agora já está, não está quentinho, mas está amornando, seguindo para estar quentinho. Porque é uma troca. Ó, pode ser mulher, pode ser homem. Ai, eu detestava a ideia de crianças. Agora meu coração está se amornando para isso. Eu demorei, porque eu estava no santuário recebendo a promessa. E, por último, Hebreus 2,13, por que me procuravam? Lucas 2,49, que é quando Jesus fala: meus pais estão me procurando. Por que vocês estavam me procurando? Que é essa promessa de filhos. Ó, essa promessa de Zacarias, ó. Nós estávamos procurando, meu filho. Nós estávamos
procurando por esse milagre, né? Que às vezes é dado lá já desde o casamento. E aí eu entendi aqui, ó, ofertas e filhos, cura e casamento, vinho melhor, vinho, milagres, fertilidade, silêncio também. E é isso, acabou. Deus abençoe vocês.